diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus amados irmãos, podeis assentar, adorando, exaltando e magnificando o nome do Senhor, nosso Deus. Nós estamos diante de um texto bíblico aonde nos apresenta uma condicional. Pastor, qual é a condicional? Se o Senhor. Nós estamos em um encerramento de uma campanha aonde nós sabemos que família é algo muito precioso da parte de Deus para a nossa vida. E se o Senhor não estiver edificando a nossa casa, em vão nós estamos trabalhando. E nós sabemos muito bem que quando estamos trabalhando em vão, nós estamos perdendo o nosso tempo. Mas se o Senhor estiver edificando a nossa casa, se o Senhor estiver edificando a nossa família, passa o tempo que passar, passa a luta que passar, a nossa família permanecerá de pé, pois é o Senhor dos exércitos que está cuidando do nosso lar. E quando nós observamos o tema da campanha, interessante que quando Deus falou comigo sobre este tema, não pensei que Deus iria dar uma mensagem tão profunda como deu para o encerramento da mesma. Profunda que eu digo não é no grau de conhecimento, profundo que eu digo é no grau de verdades que nós precisamos estar ouvindo. Quando nós vemos famílias edificadas em Cristo Jesus, eu quero dizer a nós nessa noite que nem tudo o que se diz hoje em nossos dias, a sociedade moderna, ser família, é família diante de Deus. Nem tudo que essa sociedade hoje diz ser um lar, é verdadeiramente um lar diante de Deus. Nem todas as famílias que são famílias diante de Deus, são famílias edificadas em Cristo Jesus. Pastor, não entendi nada, vou te explicar. Primeiro ponto, nós temos que conceituar biblicamente o que é uma família diante de Deus. O que é conceituar? Definir. Pois a nossa sociedade hoje, muitas vezes está muito confusa com aquilo que tem ouvido, com aquilo que tem muitas vezes anunciado, com as leis de hoje do nosso país e também de outros países no decorrer do mundo. E eu quero dizer para nós que nem tudo que se diz família hoje é família diante de Deus. E o tema da campanha diz famílias edificadas em Cristo Jesus. Então, esse primeiro grupo que eu vou mostrar aos irmãos nessa noite, não são famílias abençoadas que estão debaixo da bênção de Deus. Pois quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, o conceito bíblico para a família, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão os dois, ou ambos, uma só carne. Jesus também ratificou a respeito do mesmo assunto, em Mateus capítulo 19, versículo 5, ele disse, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, ele unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, biblicamente falando, família diante de Deus, a base da família é um homem e uma mulher. A base da família diante de Deus é o casal. E nós já vemos hoje, infelizmente, muitas famílias sendo constituídas fora do padrão de Deus. Não estou
Pois hoje muitas vezes você pode observar que um homem se casa com outro homem, aí eles adotam uma criança e dizem que são família. Nós estamos vendo hoje, nesses dias, uma mulher que se casa com outra mulher no papel, adota uma criança e diz ser família. Ei, deixa eu dizer um negócio aqui para nós. Família diante de Deus é um homem e uma mulher, e posteriormente filhos abençoados por Deus. Nós estamos vendo hoje Satanás entrar no seio da sociedade e depravando as pessoas, depravando os lares. Pois eu já vou deixar muito claro aqui nessa noite: um homem com homem, mulher com mulher, jamais vai conceituar família diante de Deus, pois diante de Deus isso é pecado, diante de Deus isso é abominação, diante de Deus isso é imundícia. E nós estamos vivendo, meus irmãos, uma guerra de ideologia hoje, nesses dias ao qual nós estamos vivendo, onde a família conceituada por Deus está sendo bombardeada, onde as crianças da escola estão sendo bombardeadas, estão sendo ensinadas a esses tipos de depravação, de abominação, de imundícia. Mas eu glorifico a Deus que a palavra do Senhor ainda é soberana na vida da igreja. Pastor, onde a Bíblia diz que isso é imundícia? Está em Romanos, capítulo número 1, versículo 24 até o versículo 31. A Bíblia diz: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia.
estamos no encerramento da campanha Famílias Edificadas em Cristo Jesus. Então esse tipo de família nunca vai estar debaixo da bênção de Deus, porque família é constituída de um homem, de uma mulher, e depois geram filhos e dão-se início à família. Então o conceito, meus irmãos, o que é a família de Deus? Não caia nessa conversa de Satanás, não caia nessa conversa do diabo de dizer que você tem que aceitar que é certo, homem com homem, mulher com mulher. Isso é mentira de Satanás. Nós temos que focar na palavra do nosso Deus. Então, famílias edificadas em Cristo Jesus, nem toda família diante de Deus são edificadas em Cristo Jesus. Pegamos o conceito de família que já está encaixado no projeto de Deus, seja uma família cristã ou não cristã. Nem todas as famílias diante do projeto de Deus estão sendo edificadas em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o que significa famílias edificadas em Cristo Jesus? Famílias edificadas na palavra. Nem todas as famílias estão sendo edificadas na palavra. E eu vim aqui nesta noite mostrar algumas características de uma família edificada em Cristo Jesus. Porque nem todas as famílias da sociedade estão sendo edificadas em Cristo Jesus. Algumas famílias estão sendo edificadas na palavra dos seus pais. Outras famílias estão sendo edificadas na palavra dos seus avós. Outros nos conselhos dos seus amigos. Outros nos conselhos dos seus parentes, dos seus familiares. Conceituados nos conselhos da sociedade moderna. Outros estão buscando conselho na internet, conselho na TV. Mas eu vou dizer para nós nessa noite: a nossa família tem que ser edificada na palavra para poder permanecer de pé. É só na palavra que Deus garante vitória para o nosso lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Muitos em nossos dias estão trabalhando em vão. Muitos lares hoje estão trabalhando em vão. Por quê? Porque não dão ouvido à palavra de Deus. Não querem obedecer à palavra de Deus no quesito que se chama família. Aí muitos estão trabalhando em vão, construindo seus edifícios, suas casas matrimoniais de qualquer jeito. E aí você sabemos que uma construção, quando ela é feita de qualquer jeito, ou nós quebramos tudo e fazemos de novo, ou nós fazemos uma reforma. Eu já vou dizer um negócio aqui para nós: reformar, meus irmãos, é pior do que construir. E a Bíblia está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, edifica a sua casa direitinho. Uma construção bem feita demora mais, eu sei que demora mais. Tem gastos maiores, eu sei que tem gastos maiores. Tem dificuldades a mais, eu sei que tem dificuldade a mais. Mas uma coisa eu te garanto: você vai ter segurança no seu lar. O vento pode bater do lado direito, do lado esquerdo, na frente, na retaguarda, e a sua família permanecerá de pé, de pé, de pé, de pé, na palavra de Deus. Vamos lá então a mensagem, meus irmãos. Algumas características de família edificada em Cristo Jesus. A primeira característica de uma família edificada em Cristo Jesus está em Efésios
Eu disse que família é composta por um homem, uma mulher, posteriormente os filhos. Então a família, eu estou dizendo em homem, mulher e posteriormente também os filhos. E nós vamos ver que tipo de família são essas. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 3. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Ei, primeira questão que nós vamos levantar é essa: pastor, eu já estou careca de saber. O que adianta estar careca de saber, mas não obedece? Vai ouvir mais uma vez, porque Deus quer que você mude o conceito, muda o princípio. As coisas têm que mudar conceito, mudar princípio, para que você possa colher a bênção da parte de Deus. Sujeitai-vos. O que significa sujeitar? Vem do grego hipotasso, que significa organizar-se sob. Hipotasso era um termo militar. Quando uma companhia de tropas fazia hipotasso, eles se organizavam em formação sob a liderança do seu comandante. No sentido cristão, sujeitar-se significa reconhecer a autoridade. Irmãs, com muito carinho nessa noite, eu quero vos dizer: sujeita ao seu marido, se submeta à autoridade, reconheça a autoridade do seu marido dentro do seu lar. Interessante que significa reconhecer a autoridade, e é uma atitude que a pessoa se impõe a si mesma, né, irmã? Eu sei que não é fácil colocar debaixo da autoridade de ninguém. Todos nós estamos debaixo da autoridade, não é fácil, mas nós temos que nos submeter. Interessante que esse termo aqui, meus irmãos, ele não pode ser submetido à força, ele tem que ser submetido à humildade e no desejo de cooperar com o bem-estar de todas as coisas. Isso significa hipotasso, ou seja, sujeitai-vos. Sujeição vai além da obediência. Sujeição, meus irmãos, nós obedecemos muitas vezes sem querer, achando ruim, doendo o nosso coração, doendo o nosso peito, mas nós se sujeitamos. Mulheres, reconheça a autoridade dos seus maridos, impõe-se a si mesma com humildade, para que o bem-estar da sua casa seja pleno. Se observou, você que é casado, você tem família, quando a coisa bate na casa, dá choque, ninguém quer se submeter a nada, só dá briga, só dá contenda, só dá desavença. O bem-estar não consegue florescer no meio do lar, está faltando o hipotasso. Aleluia! Oh glória! Irmã, se organize debaixo da autoridade do seu marido com humildade. Família onde a mulher não reconhece a autoridade do marido, e a mesma é contenciosa, a mesma é rebelde às diretrizes, está fadada ao fracasso, está fadada à ruína. Quantos lares, meus irmãos, já foram destruídos por causa da insubmissão da mulher? Quantos lares hoje, nesse exato momento, estão sendo destruídos por causa da insubmissão da mulher? Quantos lares ainda vão ser destruídos por causa da insubmissão da mulher? Efésios capítulo 5, versículo 24 diz: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Você quer que o ambiente da sua casa muda para melhor? Se sujeita. Pastor, já faz tempo que eu estou orando, pastor, para Deus mudar meu lar, Deus mudar minha casa. Deixa eu te perguntar, você está mudando suas atitudes?
Está mudando o seu comportamento? Está mudando as suas ações? Está mudando as suas palavras? A ação gera reação. Então, primeira característica de um lar ou de uma família edificada em Cristo Jesus é a mulher se sujeitar ao seu marido. Ah, pastor, mas se eu sujeitar ao meu marido, eu vou virar um capacho lá dentro, um tapete? Não, agora vamos na obrigação do marido. O segundo ponto está em Efésios capítulo 5, versículo 25. Agora é aos maridos, aos homens, a nós, os machos. Vamos lá. Efésios 5, 25. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Que amor é esse? Que a Bíblia está dizendo que nós, maridos, temos que amar as nossas mulheres, nossas esposas. É o amor sacrificial. É o amor que se sacrifica. Para entender melhor, meus irmãos, você tem que abrir 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7, onde diz: olha o que é amar, segundo o conceito que Paulo está dizendo. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você está pensando que é fácil fazer o papel do homem da casa? Amar a esposa com amor sacrificial? Esse é o papel do homem, amar a vossa mulher. Interessante que hoje na sociedade nós vemos muitos homens cobrando o papel da mulher, submissão, mas eles não querem se doar às suas esposas, não querem amar as suas companheiras, não querem se sacrificar por elas como Cristo fez pela igreja. Muitos homens estão sendo negligentes às suas obrigações. Deixa eu dizer um negócio aqui, meus irmãos. Uma mulher bem amada, que se sente amada, ela faz de tudo pelo seu marido. Muitas vezes, vou dizer aqui nesta noite, muitas vezes está faltando nós, como homens, ter a atitude de amar a nossa mulher de uma forma incondicional, para que ela venha entender esse amor e mudar o comportamento conosco. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 28: assim devem os maridos amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. A coisa vai arrochando mais. Paulo está dizendo aqui que quem, o homem da casa, o macho, o chefe da família, que não ama a sua esposa, não ama a si mesmo. Porque quem ama seu corpo, meus irmãos, cuida. Estamos aqui todos nós cuidando do nosso corpo, todo mundo mexidinho, cheiroso. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, alimenta, dá carinho. Quem ama, se doa. A maior demonstração de amor, meus irmãos, é a doação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior prova de amor, é se doar. Agora nós, muitas vezes, homem, por causa muitas vezes do machismo, dizemos que amamos, olha lá, só da boca para fora, não tem demonstração. Aí a coisa vai só piorando, vai só apertando. Aí a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 19: eu estou pregando essa noite famílias edificadas em Cristo Jesus, ou seja, famílias
edificadas na palavra de Deus. Colossenses 3,19: vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Eu fui estudar um pouquinho essa palavra irritar-se. Irritar vem do grego parorgis, que significa incitar a ira, que significa provocar, que significa enfurecer-se. E a Bíblia está dizendo para nós, os homens, para amarmos a nossa mulher e não nos irritarmos contra ela. Ou seja, controlar o nosso ímpeto, controlar o nosso instinto, controlar a nossa fúria, a nossa ira, e não vos irriteis contra ela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Você que está aí namorando, já está indo para ser noivo, já vai aprendendo nessa noite. Tem que ser edificado na palavra, lendo a palavra, obedecendo a palavra, e o seu lar vai permanecer no decorrer dos anos, das décadas. Tem muitos lares hoje destruídos, meus irmãos, por falta de obediência à palavra de Deus. Terceiro ponto, de uma família edificada em Cristo Jesus, pois a família também não é composta só do marido, só da esposa, é composta também dos filhos. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Colossenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Aqui está o conceito da palavra de Deus aos filhos e aos pais. Aos filhos, a obediência em tudo. Ah, pastor, mas eu não gostei da direção que meu pai me deu. Obedece. Pastor, não gostei do não que meu pai me deu. Obedece. Pastor, não gostei do que meu pai e minha mãe falam para mim. Obedece. Deus não está perguntando se você gostou ou deixou de gostar. Deus está requerendo a obediência, porque isto é agradável ao Senhor. Tem muitos filhos que querem agradar ao Senhor, mas são desobedientes aos pais. É verdade, eu vejo. Tem muitos filhos que querem agradar ao Senhor e desonra seu pai, desonra sua mãe, com insultos, com palavrões, com injúrias, com gritarias. Ei, você que é filho nesta noite e está me ouvindo, obedece seu pai, obedece a sua mãe, porque os seus dias na terra vão ser prolongados. Aleluia. E aos pais também nessa noite, não irrita seus filhos, não faça com que os seus filhos fiquem nervosos contra ti, não provoque a ira deles, não incita eles a guerra, a fúria. Ei, uma coisa é corrigir, disciplinar, outra coisa bem diferente é causar ira. A Bíblia dizendo para nós em Efésios 6:4: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina nós sabemos que significa ensino, e admoestação vem do grego neuterian, que significa avisar, instruir.
A minha obrigação como pai, a sua obrigação como pai, como mãe, é disciplinar, é instruir, é avisar, é ensinar o caminho correto para eles. Tem muitos pais perdendo seus filhos dentro dos lares. Por quê? Porque estão causando ira aos seus filhos. Eu conheço um lar, meus irmãos, de crente, não daqui, da onde eu vim, que os pais eram tão carrascos com seus filhos, que o filho já estava aguardando simplesmente a hora de completar 18 anos para sumir, esperando o tempo de se tornar maior de idade para sair daquele inferno, porque os pais não sabiam corrigir, não sabiam ensinar, não sabiam avisar da direção correta, só sabia ficar brigando, espancando, falando palavrões, incitando a ira, e aquilo foi crescendo no coração dos filhos. Hoje, se você for lá, dos 4 filhos, só o menorzinho está dentro de casa. Ei, cria seus filhos com amor, cria seus filhos na disciplina correta, cria seus filhos avisando e instruindo o caminho verdadeiro. Trata eles com carinho, para que eles, ao crescer, não queiram te abandonar o mais rápido possível. Eu tenho que dizer um negócio aqui para nós, meus irmãos, para nós que estamos envelhecendo. Muitos pais chegam aos seus últimos anos de vida sozinhos. Nenhum dos seus filhos querem ficar perto. Se você for olhar na história, olha como esses pais se importaram quando seus filhos estavam dentro de casa. Só palavras pesadas, só palavras de maldição, só espancamento, só açoite, só injúrias, só ódio, só raiva, só rancor dentro de casa. Ei, você que é pai e ainda é jovem, cuide dos seus filhos com amor, para que quando você envelhecer, eles tenham prazer de cuidar de você. Hoje é você que está semeando na vida deles. Amanhã você vai colher a colheita que você está semeando agora. Ei, irmãos, que coisa linda é nós vemos os pais chegando nos últimos anos de vida e os filhos ali perto cuidando. Meu avô mesmo hoje tem o privilégio. Os filhos estão lá cuidando dele, dando banho, dando comida, organizando, ajudando de lá, de cá. Por quê? Porque ele cuidou bem dos filhos. Mas já pensou se ele não tivesse cuidado bem dos filhos? Hoje estaria no asilo, ou muitas vezes esquecido dentro de um quartinho com banheiro, como tem muitos hoje nos nossos dias. Ei, famílias edificadas em Cristo Jesus. Irmãs, submeta aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres. Filhos, obedecei aos vossos pais. Pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Só assim vai se cumprir o salmo da campanha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, mas o meu lar, o seu lar, a nossa casa está sendo edificada pelo Senhor nosso Deus. E você vai passar essa luta. Essa luta não vai ser para sempre. Persevera na obediência da palavra. Deus vai te dar vitória. Você vai voltar a sorrir dentro do seu lar. Ei, guarde essa palavra nessa noite. A alegria vai voltar dentro da sua casa. Você vai ter gozo lá dentro. Glória!
seguinte: deixa Deus edificar a sua casa. Permita ao Senhor arrancar tudo que não agrada, lançar fora. Deixa Deus fazer, porque Deus sabe fazer